tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, eu tô aqui hoje mais uma vez para postar uma outra videoaula que eu espero que esteja ajudando bastante vocês. Na videoaula de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre a Idade Média e um pouquinho sobre o feudalismo. A Idade Média, que também algumas pessoas a chamam de Idade das Trevas, na verdade essa denominação Idade das Trevas não é muito mais usada pelos historiadores, porque foi um período onde houve intensas transformações, intensas obras de arte foram criadas também. Não foi um período completamente obscuro, não foi um completo período de estagnação. Dica aí para vocês: não usem apenas o termo Idade das Trevas. Não dá para falar de Idade Média sem, na verdade, falar da Igreja Católica. A Igreja tinha uma importância muito grande nesse período medieval. Outra dica para vocês: essa igreja, no período medieval, ela sempre é escrita com letra maiúscula, porque ela está se referindo a uma organização e não é qualquer igreja, é a igreja. Então, por que era tão importante a igreja no período medieval? Porque era um período onde o cristianismo estava se expandindo, onde outras religiões estavam querendo invadir a Europa. Então, a Igreja Católica, ela estava querendo combater essas invasões para evitar que outras religiões invadissem a Europa. Então, a Igreja, ela se unia aos reinos que estavam se formando, porque os reinos, eles queriam mais território. E na medida que os reinos expandiam o seu território, a igreja também aumentava a quantidade de seus fiéis e aumentava a propagação do cristianismo. Além de que a igreja era a maior senhora feudal. Quando a gente chegar lá na parte de feudalismo, vocês vão entender isso melhor. Na Idade Média, vários povos estavam invadindo a Europa. Desses povos, alguns acabaram se destacando, como é o caso do Reino Franco, do povo franco. Esse reino franco teve uma grande figura, que foi o rei Clovis. Quando o rei Clovis morre, o reino franco ele se subdivide em duas dinastias, a dinastia Merovingia e a dinastia Carolíngia. A dinastia Merovingia ela era liderada pela figura de Carlos Martel. E Carlos Martel ele ganha destaque na dinastia Merovingia porque ele comandou o exército cristão que deteve o avanço dos muçulmanos no território europeu. Então isso fez com que Carlos Martel se destacasse e acabasse conseguindo ser o grande rei da dinastia Merovingia. Já a dinastia Carolíngia tem como maior destaque a figura de Carlos Magno. Carlos Magno, ele ganha esse destaque, ele ganha esse prestígio, esse poder, porque ele conquistou vários povos germânicos que também estavam nessa onda de invadir a Europa aí. E como ele conseguiu deter esses avanços dos povos germânicos, ele acabou expandindo o seu território. Opa! Expansão de território. Acho que já falei disso antes. Falei sobre a questão da igreja. Então, na medida que Carlos Magno ganha esse prestígio por estar aumentando o seu território na contenção dos avanços germânicos na Europa, ele também ganha prestígio e poder no mundo cristão, porque ele estava aumentando o seu território, expandindo o seu território, e a igreja também estava aumentando a quantidade de fiéis, propagando o cristianismo, reduzindo outras religiões na Europa. Outra grande importância de Carlos Magno foi a questão da Renascença Carolíngia. É importante lembrar que nesse período aqui, no período contemporâneo a isso aqui, essa denominação de Renascença Carolíngia não existiu, porque Renascença é um sinônimo para o termo Renascimento, que vai surgir aí na Idade Moderna. Os historiadores, que surgiram depois, logicamente, eles chamam esse período aqui de Carlos Magno de Renascença Carolíngia. Por quê? Porque Carlos Magno foi muito importante porque ele estimulou a abertura de escolas e de mosteiros,
ele copiou e traduziu vários manuscritos antigos. Além de tudo isso, ele oferecia proteção para os artistas da época. Então, por tudo isso, os historiadores que surgem depois desse período de Carlos Magno chamam esse período aqui de Renascença Carolíngia, fazendo aí uma menção ao renascimento lá da Idade Moderna. Agora vamos para um outro boom da Idade Média, que é um assunto muito cobrado, muito questionado. Inclusive, me pediram bastante vídeo sobre isso. Quero mandar um beijo aí para as pessoas que me pediram esse vídeo. Para Misandra, para Mariana, para Larissa, para Pedro Henrique, para mais um monte de gente aí que se eu for falar o nome de todo mundo eu vou esquecer. Então, beijo para vocês que me pediram aí o tema de feudalismo. Então, vamos lá. O feudalismo, gente, foi o sistema político, econômico, social que fez parte de toda a Europa no período medieval. Bem simples, bem fácil. E bem pequeno também. Feudalismo vem da palavra feudo, que era o termo usado para denominar a propriedade ou um outro bem concedido para o servo. Geralmente, quem concedia esse feudo era algum nobre, era alguém da nobreza, era o rei ou a própria igreja. Sim, a igreja. Lembram que eu falei que a igreja era a maior senhora feudal? Pois é, porque de fato era. O feudalismo tinha uma sociedade estamental. O que é sociedade estamental? É uma sociedade onde você não tem mobilidade social, onde você não sobe da posição social que você está. Se você é servo, você vai continuar sendo servo. Se você é um senhor feudal, que também é chamado de suzerano, você vai continuar sendo um senhor feudal, um suzerano. Então, o senhor feudal ou suzerano era o dono do feudo. O senhor feudal ou suzerano era ele quem doava o feudo para o servo e ele oferecia proteção para esse servo a quem ele doava esse feudo. Esse feudo, gente, geralmente era um pedaço de terra. Nesse pedaço de terra, o servo ou vassalo, ele poderia plantar, ele poderia morar com sua família, mas ele sempre devia obediência ao seu senhor feudal, ao seu suzerano. Beleza? Essa sociedade, como eu já falei, era uma sociedade estamental, era uma sociedade que não oferecia mobilidade social, não tinha como você crescer dentro da sociedade. E a igreja pregava essa questão de não ter mobilidade social. Mas por que a igreja pregava isso? Porque a igreja se beneficiava desses feudos também. A igreja era a maior senhora feudal. Lembram que eu falei que a igreja mantinha relação com os reinos durante a Idade Média? Sim, por que essa relação? Além de ter a questão de expandir a fé católica, expandir o cristianismo na mesma medida em que o reino se expandia, tinha também a questão de que a igreja era uma instituição que pregava a doação de bens. Então, na mesma medida que o senhor feudal dava um feudo para os seus servos, para que esses servos trabalhassem para ele em troca de proteção, de moradia, enfim, a igreja também, de certa forma, dava um feudo para o reino. Então, quando os servos ofereciam algo do feudo deles para o senhor feudal, esse senhor feudal, em contrapartida, oferecia algo para a igreja. Então, vocês percebem que está tudo interligado, formando um círculo vicioso? A igreja ajuda o suzerano ajuda o servo volta ajudando o suzerano volta ajudando a igreja e fica todo mundo feliz. Durante um certo tempo foi assim. Mas depois tudo isso aí entra em crise, mas isso é assunto para uma outra videoaula. Lembram que eu falei que na Idade Média também houve transformações? Essas transformações aconteceram por causa do feudalismo. Com o feudalismo, houve um crescimento da produção agrícola, houve transformações nas técnicas de produção agrícola, como a criação do arado, como mudanças nas formas de tração animal. Então, tudo isso fez com que houvesse um aumento na produção agrícola, houvesse uma diminuição
na taxa de mortalidade, uma diminuição da fome e das epidemias. Com esse número da fome, das epidemias, a taxa de mortalidade caindo, a taxa de natalidade começa a crescer, há um aumento populacional e, consequentemente, esse aumento populacional faz com que haja um crescimento urbano e comercial, porque a mão de obra nos campos estava excedente, estava muito grande, então as pessoas começam a sair aos pouquinhos do campo para a cidade. Chegando na cidade, elas começam a ocupar os burgos, daí vem o nome burguesia. E aí começam a surgir feiras, a surgir mercados, começa a haver um aumento populacional, um aumento comercial. Então, gente, esse foi um resumão aí do iniciozinho da Idade Média, lá falando das dinastias merovingias e carolíngias, da importância de Carlos Magno e um resumão aí do feudalismo. Eu espero que possa ter ajudado vocês, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desde já, se gostou, deixa seu joinha aqui no vídeo, aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo no canal, no botão inscrever e ativa o sininho para ficar por dentro das minhas novidades. É isso aí, gente. Beijo. Até o próximo vídeo.